E agora, quem poderá nos salvar? Se existe alguma tribo no território brasileiro com vocação para produzir super-heróis, com certeza são os Kayapó, em idioma Macro-G, Mebengocre. Kayapó, na visão dos índios, é uma denominação pejorativa, pois significa homens semelhantes aos macacos. Já Mebengocre significa homens do poço d'água. Ironicamente, é justamente da água que vem a maior ameaça ao lugar de vivência desse povo, pois com a construção da represa de Belo Monte, grande parte de suas terras foram alagadas, e o rio Xingu, do qual provém seu sustento, foi incapacitado de produzir os alimentos, dentro e fora d'água, dos quais os índios sobrevivem. Diante de toda a violência contra o nosso meio ambiente, a quem podemos recorrer nesses tempos difíceis? Talvez os personagens caipós, na grande mídia, nos sirvam de inspiração. Normalmente, quando pensamos em astronauta brasileiro, lembramos do nome de... Não estamos falando de Marcos Pontes. Eu sou o astronauta. E você, hein? Astronauta? E isso é nome de gente? Que nome mais esquisito. E sim de Bep Cororote, um ancestral dos Kayapó Xikrin, documentado por João Américo Perê em 1952. Essa herança cultural deveria ser motivo de muito orgulho para todos nós brasileiros, se o fato fosse mais divulgado entre a população, pois a descoberta é anterior à chegada do homem à Lua, em 1969. Bep Noi, o sábio ancião da aldeia Gorotirê, no Pará, contou a João Américo a história do povo de Pucatuti, que em tempos imemoriais encontrou um astronauta carregando um có, e vinha em nome de Membaba, o criador de todas as coisas. Quem sabe não chegou a hora de unirmos nossas vozes, juntos a estes falantes da língua G, clamarmos pela volta de Bep e pararmos as engenhocas dos caraíbas malucos. Bep Cororote não deixa nada a desejar para os outros heróis mitológicos da humanidade. Ele desceu dos céus para os Kayapó em sua canoa voadora e os ensinou a sobreviver na selva. Protegeu este povo da fome, ajudando-os no aperfeiçoamento das habilidades de caça. Quando os jovens mais rebeldes deixavam de cumprir suas obrigações, Bep Cororote vestia novamente o bo e saía à procura dos rapazes, fazendo-os correr para a escola. Sem falar que possuía superpoderes. Quando a caça tornava-se difícil, o astronauta, valendo de sua barbuna trovejante, abatia os animais. Bep foi um autêntico mestre, ensinando a construção de um ngobe, casa onde os homens se reuniam diariamente para relatarem suas façanhas do dia a dia. Lá os mais jovens também aprendiam como agir e se comportar nos momentos difíceis. Segundo nos conta Perê, é em memória deste mestre cósmico que os Kayapós vestem, em suas festas, máscaras e roupas de palha, que eles denominam de bo também, feitas sob modelo deixado pelo próprio Bep Cororote em um passado remoto. Torna-se empolgante o fato de tais vestes serem muito semelhantes em forma aos nossos modernos trajes espaciais. Há muito tempo, Bep Cororote apareceu descendo dos céus. E quando ele aterrissou, havia muito vento, a terra tremia, se sacudia e havia muito barulho. A aparição de Bep Cororote, na verdade, é o pajé da tribo que veste um traje de palha. E o traje de palha é incrivelmente parecido com uma roupa moderna de astronauta. Os Kayapós recordam a roupa muito especial que o alienígena usava, que na verdade envolvia completamente o corpo. E o mais interessante foi o que uma tribo vizinha, a tribo dos Bakaire, disse.
Eles já tinham a roupa como ela é hoje no século XIX. Mas para os Kayapós, a festa de Bep Kororote é apenas um meio de relembrar a antiga visita de um ser extraterrestre. Eles também lembram a visita em seu dia a dia, usando cocares simbólicos, feitos de penas. Há um adorno todo feito de penas, um cocar de penas, que quando é usado, parece uma auréola. E as penas representam nem mais nem menos do que o espaço sideral. Os Kayapós veem o espaço sideral como um disco plano que se estende ao infinito. A faixa que une as penas é um símbolo da corda que os ancestrais Kayapós usavam para descer à Terra desde o mundo celestial. O crescimento desenfreado, aliado à ignorância do branco brasileiro, que se acha europeu, foi iniciada com a Marcha para o Oeste, versão modernista do Destino Manifesto norte-americano. Esta campanha foi criada por Getúlio Vargas, com a intenção de fornecer matéria-prima e alimentos para as regiões industriais do Sul e Sudeste. Também continha embutida em sua filosofia o mesmo pensamento dos iluministas de Coimbra, que tomavam para si o sentimento de superioridade e tinham o dever de civilizar esse povo nativo atrasado para o nosso próprio bem. Além disso, essa migração também ajudaria a equilibrar o país demograficamente e eliminar alguns vazios de ocupação humana no nosso mapa. Aparentemente, espaços com muita floresta e animais no meio não são um bom sinal para os governos civilizados. A última intenção dessa campanha era derradeiramente a ocupação da Amazônia. Portanto, houve a necessidade da construção da Transamazônica e o deslocamento das 15 maiores etnias daquela região para o Parque Indígena do Xingu, em Mato Grosso. Desde então, sabemos que as motosserras não pararam de cortar mato adentro. Mas foi uma usina em particular que chamou e ainda chama a atenção da mídia desde os anos 80. Inicialmente era conhecida como Cararaú e hoje em dia é conhecida como Belo Monte. Belo Monte está na agenda do país há 20 anos. Fazem 20 anos que a Índia Tuíra botou o facão no pescoço do diretor da Eletrobras. Lamentavelmente, 20 anos se passaram e a licença foi dada sem que os problemas de Belo Monte tivessem sido resolvidos em relação aos impactos sociais, os impactos ambientais e o processo que afeta a terra das comunidades indígenas. Ela se tornou motivo de uma resistência simbólica, primeiramente pela grandiosidade de sua destruição, mas também pelo engajamento de celebridades na questão. Você já ouviu falar da hidrelétrica de Belo Monte? Você já foi à Amazônia? Você sabe o que quer dizer energia limpa? Desenvolvimento sustentável. Já ouviu falar? O que tem a ver com isso? O que eu tenho a ver com isso? Mas o que eu tenho a ver com isso? Uma delas chegou ao ponto de fazer um filme alegórico contando a saga dos indígenas contra a barragem, como se passasse em outro planeta. Este viria a ser o campeão de bilheteria Avatar. I implore the Brazilian government and President Lula to reconsider this project. Se seguirmos a lógica aleatória de James Cameron em seu filme Avatar, a tendência é que as multinacionais queiram muito mais do que uma represa que só funciona durante 4 meses ao ano. Existem matérias que alegam que o verdadeiro interesse das estatais está no que se encontra abaixo do solo da bacia do Xingu, no Pará. Ali encontra-se urânio, ouro e o minério mais crucial para quem antevê uma possível guerra e vem da jazida de wolframita. No filme foi metaforicamente chamado de unobitâmio, mas o diretor provavelmente se referia ao tungstênio. Em 2003, já no seu primeiro ano de mandato, Lula e seus ministros pressionaram pela aprovação de Belo Monte, que acabou saindo por decreto legislativo sem qualquer consulta prévia a ninguém. Nós conseguimos, no maior processo de democratização possível, legalizar e fazer o leilão de Belo Monte. Sabe, tivemos que derrotar tantas contas liminares, entraram na justiça, foram derrotadas. Agora o argumento dos contra é dizer que o preço foi barato. Eu achei fantástico. De repente, a menor oferta ganha e as pessoas começam a dizer:
Mas foi oferecido por empresas pequenas. As grandes caíram fora. Caíram fora porque quiseram. E se alguma empresa privada não quiser participar de uma obra, nós faremos a obra. Até o Ministério Público Federal de Altamira já enviou 25 ações declarando a obra como ilegal. E, em contrapartida, os tribunais de justiça sempre deferem as decisões, alegando que trata-se de um projeto de segurança nacional. Até agora foram mais de 30 bilhões já gastos para forçar o projeto de forma ditatorial. Ao longo do processo, diversas etnias e terras indígenas foram afetadas, a maioria inundadas ao longo do Xingu. Tudo aqui impressiona pela grandeza. O canal que vai levar 14 bilhões de litros de água por segundo até as turbinas da hidrelétrica, a barragem principal com 90 metros de altura, a quantidade de concreto suficiente para construir 48 maracanãs, a escavação de rochas maior que a do Canal do Panamá. Muita gente no Brasil não sabe que estamos realizando uma obra desse porte. Pois é, estamos. Os protestos foram intensos, mas nem a Belo-San, nem a Norte Energia e nem o governo federal deram ouvidos. O impacto cultural está sendo maior ainda, pois as formas de se viver tradicionais estão dando lugar a programas dominicais e comida processada. Além disso, para cada 1 grama de ouro extraída, é gerada 1 tonelada de rejeitos tóxicos. E a barragem que será colocada terá 1,5 vezes o tamanho da represa da Samarco, responsável pela catástrofe no Rio Doce. A estratégia governamental é dividir para dominar. A Norte Energia utilizou recursos do BNDES e adotou a política de distribuição de presentes para lideranças indígenas. R$30 mil em mercadorias, alimentação, combustível e depois voadeiras, motores de polpa e em seguida caminhonete L200 Triton. Gastaram cerca de R$14 milhões em 2011. Índios deixaram de fazer roças, de fazer suas festas tradicionais. A Norte Energia passou a bancar até bolo para a festa de aniversário, tipo de comemoração que não existia entre eles. Há uma estreita relação entre a usina e o projeto de mineração na Volta Grande do Xingu. Tudo é bem casado. Barragem e mineração caminham juntos. Além da Belo-San, tem a Vale e outras empresas que já estão chegando por aqui. Tudo indica que os indígenas serão forçados a sair de suas áreas porque o rio vai secar. No levantamento contido no estudo de impacto ambiental da UHE Belo Monte, feito pela Leme Engenharia em 23 de junho de 2010, haviam sido identificados 127 processos minerários abrangendo as ditas áreas diretamente afetadas e a área de influência direta da usina hidrelétrica Belo Monte, com potencialidade de extração de ouro, diamante, cassiterita, cobre, estanho, fosfato, chumbo, basalto, granito, zinco, níquel, paládio, platina, columbita, tantalita, cromo, manganês, himenita, ametista, tungstênio, molibdênio, rufranita, bauxita, quartzo, alumínio, areia, cascalho, saibro e argila. O tungstênio é muito usado para fabricar joias, pelas suas qualidades como condutor de eletricidade e calor. É hipoalergênico e resistente a riscos, especialmente em desenhos com acabamento escovado. É um dos metais mais densos do planeta e o metal com maior ponto de fusão. Por esse e outros motivos, é um elemento essencial na produção de ferramentas de corte e lâminas de perfuradoras para mineração, petróleo e construção. Representa cerca de 60% do consumo atual de tungstênio. Turbinas e tubeiras de foguete, munições de armas ligeiras concebidas para penetrar em proteções pessoais, artilharia, granadas e mísseis, para criar estilhaços supersônicos. Devido a esta importância em tempos de guerra, até nossos colonizadores patrícios foram colocados em maus lençóis, quando foram pressionados por ambos os lados na Guerra Mundial, que queriam metal para fundir o aço, o que aumenta muito a resistência deste material quando interligados. O único problema para nós
Agora é que a China detém 1.800.000 toneladas em reservas desse minério, enquanto o resto do mundo detém apenas 1 milhão. Seria por isso tanta insistência para construir Belo Monte? Os youtubers americanos do canal Tal Fledermaus, Officer Greg e Jeff, fizeram um teste com um cubo de 1 kg de tungstênio, atirando contra o alvo com pistolas de 22mm, (9mm) e a pistola 45 ACP. Usaram também a escopeta Winchester 12GA e os fuzis SQS Ready. e o AR-15, que foi o único que conseguiu amassar o cubo, mas não penetrou, nem muito menos destruiu. Nessa proporção, as reservas brasileiras são inexpressivas, pois representam cerca de 1% do total mundial. Mas poderia o Brasil conter mais tungstênio do que os estudos dizem? Poderiam os países estar estocando tungstênio secretamente como parte de um planejamento de uma terceira guerra mundial? Ou pelo interesse em ir mais além em busca de novos planetas, usando trajes mais resistentes no espaço? Ou até um pouco dos dois, como o projeto Thor, que planeja fazer uma super-arma cinética capaz de destruir cidades inteiras. Segundo dados oficiais, em 2010, as reservas lavráveis de wolframita no Brasil totalizaram cerca de 40.000 toneladas. Destas, cerca de 70% advém dos recursos de scheelita no estado do Rio Grande do Norte e são caracterizadas pelo elevado teor de WO3. Existem reservas também nos estados do Pará e Rondônia. Anualmente, a valorização do tungstênio aumenta entre 6% e 8% mundialmente, e com frequência ultrapassa aquela do ouro e da prata. E chama a atenção dos investidores, porque apesar de produzir muito, a China também consome muito, e por isso a Europa e o Japão e os Estados Unidos estão sempre em necessidade de outras fontes desse metal. Control to Major Tom. Ground control to Major Tom. Take your protein pills and put your helmet on. 10. Ground control to Major Tom. 8, 7, 6. Commencing countdown, engines on. 3, 2, check ignition and may God's love be with you. Quem sabe, além do astronauta, também não possamos contar com outro super-herói mais recente, e que foi um dos 5 protetores do meio ambiente mais importantes dos anos 90. Mati, personagem do desenho animado Capitão Planeta, é um índio caipó, fato que passou quase despercebido aqui no Brasil, mesmo com as aventuras passando diariamente na TV Globo durante anos. Ele fazia parte de um grupo de 5 adolescentes que trabalhavam juntos para estimular um comportamento mais saudável ao redor da Terra. A cada um foi dado por Gaia um anel que os ajudavam a evocar poderes sobre um dos elementos: terra, fogo, vento, água e coração. O coração era representativo do amor, comunicação, telepatia e metafísica. Eles também usavam os anéis para combinarem seus poderes e chamarem a ajuda do próprio Capitão Planeta para livrá-los do perigo e proteger a Terra de desastres ecológicos. Pela união de seus poderes, eu sou o Capitão Planeta. O nosso mundo está em perigo.
Gaia, o espírito da Terra, não pode mais suportar a terrível destruição que infesta nosso planeta. Ela mandou 5 anéis mágicos para 5 jovens especiais. Wami, da África, com o poder da terra. Da América do Norte, Wheeler, com o poder do fogo. Da União Soviética, Linka, com o poder do vento. Da Ásia, Gi, com o poder da água. E da América do Sul, Mati, com o poder do coração. Os 5 poderes unidos formam o grande campeão da Terra, o Capitão Planeta. O poder é de vocês! O episódio que revela a etnia do nosso planetário é o primeiro da 4ª temporada, no qual Mati conta um breve relato de quando o vilarejo de seringueiros onde morava com seus pais estava sendo ameaçado por fazendeiros. Ele conta essa história para tentar apaziguar divergências de opinião entre os planetários. Está havendo uma discussão entre indígenas e seringueiros liderados por Chico, provavelmente Mendes. Um dia antes da destruição do seu vilarejo, seus pais decidem deixá-lo com o pajé de uma aldeia próxima, o qual ele chama de avô. O nosso super-herói indígena era amigo dos animais e possuía como mascote um macaco prego chamado Sushi. Nosso parente também tinha o poder de se comunicar com animais e usava seu anel para tornar uma pessoa mais bondosa. O desenho foi ao ar em 1990, influenciado provavelmente pela campanha internacional de nada mais nada menos do que Raoni e Sting. Em 1988, após um show em São Paulo, eles começaram uma turnê por 17 países contra a barragem de Cararaó. E por coincidência ou não, Ted Turner, o criador da série, parece ter criado uma consciência ecológica 2 anos depois. A empreitada foi um sucesso. Graças a Raoni Kayapó, Sting criou a Rainforest Foundation e juntos conseguiram a terra indígena Menkragnoti em 1994. 4.914.255 hectares, para cerca de 1.200 índios Kayapó, e um número indefinido de índios isolados, provavelmente os Mengramnari. Em 1973, Raoni já havia participado de filmagens com o cineasta Jean-Pierre Dutillet, e esses rolos viraram um filme em 1977. O longa-metragem foi um fenômeno de bilheteria e chegou a concorrer à Palma de Ouro em Cannes e aos Oscars, e fez do cacique o indígena mais famoso do país. Foi Dutillet quem apresentou Sting a Raoni, no primeiro encontro de povos indígenas do Xingu em 1987. The cause of the Indians, the cause of saving the rainforest, is a cause for the whole of the people of Brazil. Not only that, it's the cause of the people of the whole of the world. If the rainforest dies, then my country is in danger. And all the people of Europe, of North America, we are in as much trouble as the Kayapo or the other Indians of the Amazon. The beginning of the Rainforest Foundation actually was quite simple. I visited the Brazilian rainforest and was asked by one of the chiefs if I would help him demarcate his land legally. Because they had all kinds of invasions by loggers and miners and farmers who were destroying the forest. Yeah, I'll try. I mean, I had no idea how it was going to be accomplished. But, 5, 6 years later, we worked out a strategy where we actually succeeded, and everyone said, no, it's impossible, you can't ever do that. Não pense que os capitalistas não tiveram seu momento de vingança. Justamente nas 2 semanas nas quais ocorreu a Cúpula da Terra em 1992, o sobrinho de Raoni, Bep Kororot Kayapó, Paulinho Paiacan, foi covardemente acusado de estupro. Naquela época, essa tática globalista pegou nosso parente em cheio, tendo sua foto estampada na capa da revista Veja, com a manchete: O Selvagem. Hoje em dia, sabemos da cisma que as feministas
tem com esses casos, e que as leis de prevenção desse crime, relativamente raro, têm se tornado cada vez mais ridículas. Também já sabemos que houve uma tentativa proposital de denigrir a imagem do índio perante a sociedade, sendo que a única fonte de informação que o grande público tinha desses povos eram os meios de comunicação em massa. As acusações foram baseadas na construção de consensos em torno da situação privilegiada de Payacán, dos caipós e das populações indígenas no Brasil, no que se refere à riqueza, à terra e à situação jurídica. Esse quadro de privilégios foi apresentado de forma pejorativa na sua caracterização, exagerando seus lucros com a exploração de recursos naturais de suas reservas, assim como desmerecendo o nosso modo de vida originário e ancestral. Com todas as suas implicações, e por ter acontecido durante o maior e mais importante encontro ecológico da década, a Eco 92 no Rio de Janeiro, o fato constrangeu a comunidade ecológica mundial, uma vez que Payacán, até então, era uma espécie de vedete internacional, tendo recebido vários prêmios nessa área, além de ser capa de revistas importantes da Europa e dos Estados Unidos. Ele, por exemplo, havia ganho o Prêmio Global 500 da ONU, e foi homenageado nos salões luxuosos do Hotel Waldorf Astoria, em Nova York, cerimônia que compareceu ao lado do ex-presidente Jimmy Carter e o cineasta Ridley Scott, que inclusive pensava em fazer um filme sobre ele e sua tribo, que se chamaria The Amazon Vision. Durante a Eco 92, Paulinho recebeu em sua aldeia Severn Suzuki, a menina que calou o mundo. Well, hello everyone. My name is Severn Cullis Suzuki, and I have been here for the last week as an echo to being here at the Eco 92 in Rio at the First Earth Summit. I was 12 years old, and I was speaking as a child, representing future generations and those who have no voice at these negotiations. Olá, sou Severn Suzuki, represento a ECO, a Organização das Crianças em Defesa do Meio Ambiente. Crianças canadenses de 12 e 13 anos tentando fazer nossa parte, contribuir. Vanessa Sebe, Morgan Gersley, Michelle Quaid e eu. Todo o dinheiro que precisávamos para vir de tão longe, conseguimos por nós mesmos para dizer que vocês, adultos, têm que mudar seu modo de agir. But there is another story, and that is the story of our connection to the Amazon rainforest. When I was 9 years old, my family took me and my little sister to the home of Payacán and Mayal, which is in the state of Pará, on a tributary off the Xingu River. And this trip to the Amazon when I was 9 years old, living for 2 weeks in a Kayapo village in the forest, changed my life. 20 years later, the Kayapo people are still struggling to fight against destruction of their homeland. And so this is why I'm very honored to be joining my friends once again here and try to be with them in solidarity as they face their struggle, in particular here to the Belo Monte Dam. Na minha adolescência, na minha juventude, melhor dizer assim, na minha juventude comecei a visitar a cidade próxima da nossa reserva, comecei a ver a tanta destruição que estava aproximando nós. Primeira minha saída para a cidade, comecei a me preocupar. E aonde eu comecei a pensar de lutar pelo nossa terra, né, e conseguir a demarcação, a terra Caiapó, e que fica no estado do Pará. E então, quando a gente vivia tranquilo, sem saber se o governo já estava realizando um projeto, primeiro projeto que estava sendo ameaçado, e o projeto chamava de Cararaú. Paulinho Payacán e sua tribo podiam ser considerados ricos. Suas reservas são ricas em recursos naturais, especialmente o mogno, madeira nobre que, segundo se apurou, ao ser vendido aos fazendeiros da região, rendia milhões de dólares ao ano aos integrantes da tribo. Lá se avistavam antenas parabólicas e automóvel do ano nas garagens, que chamava atenção naquela época. Paulinho Payacán, por exemplo, era dono também de uma caminhonete D20 e um avião monomotor.
Aos 37 anos, era empresário dos negócios Caipó, admirado pela realeza britânica e paparicado pela tia Tade Verde. A cadeia de lojas de produtos naturais londrina, Body Shop, lhe presenteou com um bimotor Cessna. Um dos sonhos do cacique era se candidatar a deputado federal, na trilha de Mário Juruna. Mas tudo isso viria por água abaixo após uma acusação mentirosa. A cidade de Redenção deixa escapar um sentimento há muito tempo sufocado: a rivalidade entre brancos e índios. A população vai para as ruas e exige a prisão imediata do cacique Paulinho Paiacã. Este homem diz que não teme confronto com os caiapós. Nós ficaremos aqui até a última hora. Nós não vamos sair. Na praça da cidade, o pai de Silvia Letícia lidera um movimento. A estudante diz ter sido estuprada por Paiacã e sua mulher Erecrã Caiapó. Silvia agora recebe proteção policial diariamente e chora sempre que lembra a história. Falou assim que ia me trazer, que senão meu pai ia brigar, e ele pegou e me trancou dentro do carro. E eles começaram a me bater e me enforcar dentro do carro, me morder, puxando meus cabelos. A Erecrã participava também, a esposa dele? Também, me machucava muito. Dizia que ia me matar. Silvia Letícia fez o exame oficial que vai ser considerado no inquérito policial. O advogado da FUNAI que defende Paiacã foi ontem à aldeia Alcre e informou que o cacique ficou muito magoado com as declarações da estudante Silvia Letícia. Paiacã disse que as denúncias não passam de fofocas e vai esclarecer tudo à polícia. O advogado informou também que vai pedir ao juiz a revogação da preventiva e deve entrar ainda hoje no Tribunal de Justiça do Estado com pedido de habeas corpus. Assim, o cacique vai responder o processo em liberdade. Letícia contou em sua denúncia que era virgem e que sofreu estupro de Paiacã e sua esposa, e que a cena foi de uma violência digna de filme de terror. O incidente, segundo ela, envolvia espancamento, estrangulamento, tortura com derramamento de sangue até no teto do carro e estupro de 1 hora com direito à mordida da mulher do cacique que deixou o mamilo dilacerado. Deixa pra lá. Mesmo assim, os exames com médicos legistas constataram que os seios de Silvia Letícia estavam perfeitos e de que não houve fisting. Não foram encontrados sinais de estrangulamento, como foi dito pelo próprio caseiro do cacique, e não foram possíveis encontrar sinais de hemorragia grave em Letícia, até porque ela conseguiu percorrer 8 quilômetros até sua casa a pé e na carona de uma bicicleta. Depois dos resultados dos laudos médicos, os ferimentos de Letícia parecem fortalecer a versão de Paiacã sobre as agressões, na qual ele diz que o caso não passou de um ataque de ciúmes de Erecrã, depois de encontrar a garota de 18 anos fazendo sexo com seu marido. O delegado José Barbosa de Souza também desmentiu ter falado que o carro parecia que tinha matado um animal ali dentro, já que o carro foi encontrado totalmente limpo e nunca passou pela perícia. A história supostamente começou quando Silvia Letícia e uma amiga, Ednair Pereira Brito, pediram às filhas de Paiacã para ir a um churrasco na aldeia e tomar banho de rio, onde foi consumida muito bebida alcoólica e no final do churrasco, alterados, os dois mantiveram relações sexuais. Por outro lado, o Jornal do Brasil dessa época ressalta a antipatia que os brancos tinham em relação aos caiapós, devido justamente a serem cobiçados pelas mulheres locais. Os indígenas ricos e bem vestidos eram vistos nos lugares badalados da cidade e atiçavam a curiosidade das jovens solteiras. Essa foi apenas mais de uma vez de milhares que a mídia atiçou o ódio contra os indígenas. A inocência de Paiacã foi tema de uma dissertação da UFRJ em 2001, sob o título A Construção de um Réu, Paiacã e os Caiapó na imprensa brasileira durante a Eco 92, por Maria José Alfaro Freire. Após cumprir 2 anos, 5 meses e 19 dias de prisão preventiva, Paulinho, junto com sua mulher Erecrã, foram inocentados em 1994. Entretanto, o Ministério Público recorreu da decisão. Em um novo julgamento em 1998,
Paulinho foi condenado a 6 anos de reclusão em regime fechado e Irecrã a 4 anos em regime de semi-liberdade. Contudo, não foram presos e abandonaram sua casa na cidade de Redenção, passando a residir na aldeia Caiapó, Alcre. Tudo isso se desenrolava enquanto no Rio de Janeiro acontecia a Cúpula da Terra, a ECO 92, uma reunião para pessoas do mundo inteiro, através de representantes de 178 países. Talvez nunca antes na história, e quem sabe nunca desde então, tantos países e povos originários foram representados democraticamente para discutir o futuro do planeta. Somente de jornalistas registrados foram 9.000, transmitindo ao vivo as notícias das ruas cariocas para os 4 cantos do planeta. I can wear a shirt like you, Pele, but I cannot play football like you. But we are in the same team here. Absolutely. Yeah, no problem. The Earth team. Finally, after 2 years of worldwide preparations, June 3rd, 1992, the official opening. A few miles away, in Rio's Guanabara Bay, another gathering, an unofficial one. The Viking ship Gaia sails here from Scandinavia, bringing 10,000 messages from children of many nations. Este evento foi responsável por 3 acordos internacionais: a Declaração de Princípios sobre Floresta, a Agenda 21 e a Declaração da Aldeia Carioca. A casa precisa ser construída. Apesar das ameaças de desenvolvimento descoordenado, a casa precisa ser reconstruída. Os guerreiros do Xingu reproduziram no rio sua forma de viver na mata, em harmonia com a natureza. Ergueram a carioca para celebrar a Conferência Mundial dos Povos Indígenas. "60 guerreiros vieram do Xingu para construir a carioca. A aldeia foi um local onde ocorreu um fórum simultaneamente à Cúpula da Terra, que envolveu cerca de 4.000 ONGs nacionais e estrangeiras dos mais variados tipos. Esse evento se chamou Conferência Mundial dos Povos Indígenas sobre Território, Meio Ambiente e Desenvolvimento. Participaram 750 líderes de todas as partes do globo. Lá foi escrita a primeira versão do que viria a se chamar Carta da Terra, e a declaração histórica do Comitê Intertribal foi feita com o intuito de substituir a Declaração dos Direitos Humanos. Fez referência a alguma coisa que transcendesse a Declaração Universal dos Direitos Humanos, porque, na verdade, a declaração fala de direitos humanos. Ele queria pensar em alguma coisa que incluísse todos os seres vivos dentro de um documento na mesma linha. E foi assim que nasceu a primeira ideia da Carta da Terra. We can do anything which we want. We can control the whole planet. I think this is a wrong conception. After all, we are as a part of the nature. A partir da Rio 92, certas discussões até então reduzidas a grupos restritos ganharam qualificação. A presença do Dalai Lama promoveu uma cultura de paz e chamou a atenção para o evento e os indígenas. Representados pelo cacique Raoni e ganhando mais voz no evento, o cacique foi um dos articuladores dos povos originários que assinaram um documento da ONU. The leaders of indigenous groups take their case to Rio Centro itself. They call for binding commitments to limit the unsustainable commercial encroachment
that is literally destroying the ecosystem they inhabit. That translates into 51 million trees per day. Industrialized nations cut down many of their forests long ago. Now they see the world's dwindling timber resources as vital habitats for valuable species and as a carbon sink to absorb greenhouse gases. By contrast, the countries of the South wish to continue using their forest resources for much-needed development. Criminoso incêndio acabou com a Carioca, mas não com o sonho indígena. Uma carta simples e profunda foi espalhada pelo mundo inteiro, e uma versão final foi lançada no Palácio de Paz em Haia, em 29 de junho de 2000, quando também foi assumida pela Unesco. Após 8 anos e um processo participativo de todos os continentes, que contou com a contribuição de milhares de pessoas de todas as raças, credos, idades e profissões, incluindo especialistas em ciência, filosofia, ética, religiões e leis internacionais. Raoni foi o principal interlocutor na criação do Programa de Formação de Professores Indígenas, curso que existe desde 1989 na aldeia Piaraçu. Participou também na criação da primeira universidade indígena do Brasil e sempre lutou pelo direito a professores bilíngues, que ensinem tanto a cultura indígena como as matérias acadêmicas dentro das aldeias. Depois de algum tempo sumida, finalmente a antiga barragem voltou com um novo nome em 2009. Como havia sido profetizado pelo seu pai, relato que pode ser visto na abertura do filme Belo Monte, Anúncio de uma Guerra, o Mouro Bixaba foi novamente convocado para a linha de frente. O melhor de Raoni é que ele parece não se iludir com falsas promessas. Parece que mesmo durante a visita do príncipe Charles ao Rio de Janeiro, ele fez questão de manter-se firme e falar abertamente, não se deixando ludibriar pelo fato que era o convidado número 1 do corpo diplomático britânico. É, como sempre, muito importante encontrar o príncipe Charles, justamente para ajudar a preservar as florestas. Ele falou da preocupação dele com o nosso povo caipó e eu comentei que também me preocupo principalmente com a construção da barragem de Belo Monte, no Pará, que pode comprometer o meio ambiente e a nossa terra. Ficamos praticamente 20 anos proibido totalmente fazer estudos para a viabilidade da construção da hidrelétrica de Belo Monte. Não era fazer a hidrelétrica, não. Era a proibição de fazer estudo. É que tem algum tipo de comunicação eletroquímica entre as raízes das árvores, como as sinapses entre os neurônios. E cada árvore tem 10.000 conexões com as árvores em volta. E deve ter, 1 trilhão de árvores em Pandora. O que é bastante coisa. São mais conexões do que o cérebro humano. The parallel of what's going on here with what went on in our movie, you know. And it's one of the reasons that Jim got so passionate and involved in this. Em seu discurso, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva criticou as manifestações estrangeiras contrárias ao seu governo, em especial a visita do cineasta canadense James Cameron ao município de Altamira. Segundo o presidente Lula, os Estados Unidos e o mundo já têm problemas demais. E James Cameron, que com o filme dele Avatar, ele conseguiu em uma bilheteria recorde das primeiras semanas aí alcançar mais de 100 milhões de dólares. E tu não vê esse camarada investir um centavo aqui. Fica aí um recado ao seu James Cameron, que aqui tem a BBC de Londres, está aqui a Veja. Vai caçar o que fazer, viu, seu James Cameron? Vai cuidar do seu país, que aqui cuidamos nós, brasileiros. Era por volta de meio-dia quando a comitiva da presidente chegou a Belo Monte. Dilma conheceu as dependências da unidade geradora de energia, cumprimentou operários e tirou fotos. Ela chegou acompanhada dos ministros de Minas e Energia, Marcos Antônio Martins, e das cidades Inês Magalhães, além de deputados e de políticos de partidos aliados.
Durante seu pronunciamento, a presidente da República, Dilma Rousseff, voltou a afirmar que se trata de um golpe, o processo que culmina no seu afastamento. Qualquer processo que tenta dar um golpe para garantir que os 100 votos cheguem à presidência, nós devemos repudiar. Esse impeachment é um claro desvio de poder, porque ele usa seu cargo para se vingar de nós. Vou passar o microfone pro Flávio. Vou apertar lá. Eu não estarei mais presidente da República daqui a 6 meses, mas estarei brasileiro. Estarei paraense, estarei xinguense, estarei altamirense, estarei fiscalizando a construção dessa hidrelétrica. Você sabe que nós estamos proibidos por lei de estudar Belo Monte. Tem um bloqueio nisso. Então, nós inclusive já fizemos algumas sondagens, uma discussão no judiciário e o que chegamos à conclusão é que teria de ter um projeto de lei ou uma medida provisória que vá ao Congresso autorizando, porque é área indígena, tá? Ou um projeto de iniciativa do Legislativo, a gente tá concluindo como é que faz, qual é o melhor jeito, no sentido de autorizar. Nosso objetivo é fazer Belo Monte no horizonte mais rápido possível. Veja bem, tem males que vêm para bem. Ei, gente, eu acho que a gente tem problemas. O que vamos fazer? A gente precisa fazer alguma coisa. A plataforma continua derramando óleo. E a cada segundo, a costa fica mais poluída. Os animais estão ameaçados. Mas se a gente atacar a plataforma, o grid vai enterrar eles na poluição. A situação está fora do nosso controle. Precisamos de ajuda. Tá falando... É isso mesmo. Devemos fazer como Gaia nos aconselhou. Devemos unir os nossos poderes. Vamos fazer isso. Vamos unir os nossos poderes, pessoal. Terra! Fogo! Vento! Água! Coração! Bom, na tradição, meu nome é Bebo Cororoti e outro apelido reconhecido na tradição é o Paiacã. E o apelido também, nome de branco, é o Paulinho. Bom, na tradição, meu nome é Bebo Cororoti e outro apelido reconhecido na tradição é o Paiacã. Bom, na tradição, meu nome é Bebo Cororoti. 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 Mokoi pó, porunde, pó moçapê, pó mokoi, pó PTI, pó, irunde, moçapê, mokoi, PTI, pó ué.
Allumage Vulcain. Allumage UAP, décollage. Não valeu a pena esperar? Digam a verdade. Ariane 5 iniciou sua missão, a decolagem foi perfeita, com muito fogo, e assim ela começou a sua missão, a quarta missão da Ariane Space nesse ano. Dessa vez colocará em órbita 2 satélites em regiões diferentes, América Latina e Ásia. Les paramètres bord sont normaux. O DDO diz que tudo está correndo bem. Os 2 propulsores sólidos laterais geram mais de 90% do impulso total, levando a Ariane